falou que se inscreveu lá no Coda também. Valeu, irmão. Vai todo mundo se inscrevendo aí, hein, mano. Na plataforma Monstra. Marginais que tentaram matar o meu pai. Qual que foi essa? Tentaram não, mataram. Hã? Meu pai morreu baleado, porra. Eita porra. É, meu pai morreu baleado em 98, cara. O meu pai morreu em 98 baleado, mas não foi em tipo execução. Foi uma situação comum de violência tradicional, né, do dia a dia, num assalto. Meu pai tava num supermercado, que era de um primo dele. Tava conversando com o primo dele na porta e de repente ele percebeu a presença de dois caras ali que vieram assaltar e foram empurrando todo mundo pra dentro. Ele viu um espacinho para ele entrar ali dentro de um corredor, né, que era atrás de um pilar. Meu pai era investigador, meu pai era policial civil, trabalhou muito tempo em São Paulo. E nessa época ele já estava lotado em Itu, né? Ele foi para Itu para aposentar e, coitado, infelizmente não conseguiu. Inclusive ontem seria o aniversário do meu pai. Parabéns para ele onde ele estiver. Aí ele entrou num lugar ali para se proteger, né? E ele conseguiu já balear o cara que estava atrás dele, o outro já saiu correndo, ele baleou o cara primeiro no rosto. Só que tinha entrado um cara antes, pegou um carrinho, né? Era um lugar ali meio de quebrada, assim, sabe? De coisa. E tinha um cara entrou com um carrinho e começou a fazer compra como se fosse um cliente normal e ele já estava lá dentro. Meu pai viu dois, né? Como esse cara tinha entrado antes, era um terceiro que tinha sido infiltrado dentro do cenário. O corredor que meu pai escolheu para se proteger dos caras ali era o corredor que o outro cara tava e esse cara baleou meu pai. Caralho. Entendeu? Meu pai deve ter visto ele no último segundo ali, porque meu pai foi baleado no peito. Entendeu? Então ele chegou a virar de frente para esse cara em algum momento, ele deve ter assustado com o vulto ou com alguma coisa. E meu pai foi socorrido, mas infelizmente não deu tempo, ele morreu no caminho do hospital mesmo. O tiro pegou no coração, ele ainda conversou um pouco com o pessoal que estava fazendo socorro. Palavras que ele falou que eu nem gostaria de ter ouvido também. Entendeu? Me contaram aí pra... Enfim, né? Me contaram... Não sei porquê, não gostaria de saber, né? Que são palavras que me machucam, né? Que coisa, né? Palavras boas, obviamente, mas tristes. Aí ele foi socorrido, né? Não chegou em vida. Aí esses caras eram meio que ladrões profissionais aí. Esse cara que foi baleado na cara, o filho da puta, não morreu na hora. Aí o cara que não morreu na hora, ele não morreu na hora e o outro, a PM matou um mês depois, mas o cara estava fazendo um outro assalto, não que a PM matou porque ele tinha feito isso. O cara foi meter um outro roubo e esse roubo deu errado, trombou com a PM conseguiu matar ele. E um terceiro foi preso. E esse cara... Ele entrou na minha vida 10 anos depois, assim, um cara que eu sonhei em matar, sabe? Tipo, quando eu era criança, quando isso aconteceu, eu tinha 16 anos, e eu sonhei em matar esse cara, e eu fiz muito plano pra matar ele. Eu queria, de fato, matar ele. Você sabia? Eu tinha então, só que eu tinha a motivação, mas eu não tinha a competência pra localizar esse cara, e os amigos do meu pai, justamente por eu ter 16 anos... Sim. Nunca me passaram informações a respeito disso, tipo, como eu jamais passaria hoje para um filho, se acontecer isso com algum colega, eu jamais vou colocar o filho de um colega adolescente numa situação dessa, eu não vou passar também, hoje eu consigo entender. Então eu tinha a vontade, mas eu não tinha a capacidade. E quando eu entrei na polícia, eu ainda tinha a vontade e também juntou a capacidade. E isso me assombrou, né? Que fique claro que atos preparatórios no Brasil não é crime, entendeu? Vou falar pra você que esse tipo de pensamento passou na minha cabeça por muitas vezes, sabe? Muitas vezes eu pensei em fazer isso. E esse cara, através de um amigo em comum, não, agora não, depois eu pego. Através de um amigo em comum, eu descobri quem ele era e esse amigo também tinha um cara que era um informante da polícia. E esse informante me colocou esse cara que ficou 13 anos preso no latrocínio do meu pai como informante também. Ele falou assim, eu tenho um cara assim assado, ele chegou e falou assim, então tem um cara que vai passar um trampo pra gente, o cara tá fudido lá,
mas ele tem um monte de informação boa, é um cara que pá, que pum, um cara é legal, gente fina, beleza, e quem é o cara? Sem saber que você conhece. Sem saber, porque cidade interior as coisas, as histórias se cruzam muito, cara. Eu trabalhava em São Paulo, mas eu tinha liberdade para fazer trabalho de drogas no estado inteiro, eu viajava muito trabalhando. E como eu sou do interior, né, sou da região, eu sempre tive muito mais serviço do lado de lá, porque é onde eu conheço as pessoas. Aí ele me contou, ó, o cara, eu falei, mas e aí, qual que é a bronca dele? O que tá pegando, né? O que aconteceu? Ah, ele foi preso foi preso num latrocínio, cara. Ele entrou numa errada, foi fazer um assalto para levantar um dinheiro, trombou um polícia num mercado e reagiu, aí trocaram um tiro lá e ele acabou acertando e matou o polícia também. Aí eu falei, não, sim, na hora me deu um negócio, eu falei, e que ano foi isso aí, cara? Não morre polícia assim no interior, né? Entendeu? Ainda mais em 98, assim, sabe? Tipo, não é um negócio comum, né? Ah, foi em 98, no mercado lá, e eu segurei essa informação pra mim, mano. Eu segurei e eu falei, caralho, é Deus falando, Pedrinho Mate, toma um presente pra você. Sabe, eu fiquei com isso assombrado, sabe? Porque os pensamentos passam na cabeça, é inevitável, né? Não tem como não passar, ainda mais, tipo, o cara matou meu pai, vai tomar no cu, sabe? Tipo, eu sonhei muito tempo em matar ele queimado, sabe? Apagar, queimar, apagar, queimar, apagar, queimar. Eu sonhei muito tempo com isso, sabe? Tipo, porque o cara, pô, eu tinha 16 anos, esse cara fudeu a minha vida, mano. Esse cara fudeu a minha vida, cara. Entendeu? Meu pai era rimo de família, a situação financeira da minha casa foi fudida, a gente... Pela primeira vez na história, a gente deixou de ter carro, sabe? Tipo, minha mãe se virou pra caralho, a gente não tinha dinheiro direito pra fazer compra. Mês sim, mês não, a gente tinha luz cortada em casa porque não pagava a conta. Porra, entendeu? Minha irmã teve um problema de saúde que desenvolveu de fundo emocional por causa da morte do meu pai. Minha irmã tinha 13 anos. Cara, ele deixou minha casa cinza até o nascimento da minha filha. Esse cara fudeu a minha vida, mano. Esse cara fudeu a minha vida. Sabe, ele desgraçou. A minha casa perdeu o brilho com a morte do meu pai, porque a gente era muito unido, nós quatro. Mas muito. Tipo, eu tinha 16 anos, eu sentava no colo do meu pai, sabe? Beijava meu pai, como se eu tivesse 5. Sabe? Tipo, meu pai é meu herói a vida inteira, sabe? O cara fudeu minha vida, mano. Eu pensei muito, muito, muito em matá-lo. Muito. Mas, cara, tipo, não dá pra atrapalhar o caminho de Deus, mano. Não dá pra atrapalhar o caminho de Deus. Eu tive já muitos sinais, assim, sabe? Você acredita em espiritismo? Acredito. Acredita? Sabia que toda vez que você boceja, cara... Ai, caralho. Só pra dar uma quebrada no gelo, senão eu ia chorar, mano. Então, aí, esse cara surgiu, eu falei, porra, é ele, né? E eu comecei a observar e não sei o que. Aí eu descobri que esse cara, ele tinha, logo que ele ficou na cadeira, ele teve um derrame, cara. Ele teve um derrame e ele ficou, tipo, na cadeira de rodas, tipo, se cagando. Ele teve uma vida bastante difícil, foi ajudado pra caralho pelos presos, por família, pobre, duro, fudido, dormindo com um rato, sabe? E eu nem sei se esse cara tá vivo ainda ou não, cara, mas a hora que eu tive a oportunidade de conhecer e ver o que aconteceu com ele, entendeu? Eu senti um alívio muito grande de não ter matado esse cara, porque esse cara sofreu muito mais. Esse cara sofreu muito mais. Às vezes, quando você mata o cara, você pune um filho. Você não pune o cara que morreu. E o filho não te fez nada, sabe? Aquela coisa assim. Então, cara, a hora que eu assisti o estilo de vida daquele cara, tipo, o cara na fralda, sabe? Tudo desgraçado, mano. Sabe? Tipo, e novo de idade, sabe? Ele não era um cara velho. Eu falei, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, eu sei que tem pessoas que às vezes estão nessa situação. Eu tô falando desse caso em pontual, tá? Eu me sensibilizo com todo mundo que tá numa situação dessa. Que Deus livre a gente aí de ter que passar por isso. E as pessoas de bem que estão passando por isso por algum momento, que Deus ajude aí também a que saia o mais breve possível. Mas esse caso, isso acabou me aliviando muito, porque foi o cara que desgraçou a minha vida, cara. Então eu curti cada história ruim que ele me contou.
E eu virei as costas desse dia aí. Eu nunca mais encontrei o cara, mas eu virei as costas desse dia. Ainda eu lembro que eu entrei no carro, chorei pra caralho, sabe? Fui embora chorando pra casa. E isso aí me aliviou, cara. Isso aí me aliviou. E uma das situações que eu tive de troca de tiro, cara, como Deus é foda, tem pessoa que pode não acreditar, falar que é ateu, que é não sei o quê. Mas a vida dá, tipo, né? A vida acontece um monte de coisa que é legal. Você pode falar que você não... que você não sabe, mas não que você não acredite, entendeu? Você não... Entendeu? Ninguém tem a certeza de que não existe. Sim. Entendeu? O cara que, se ele falar que é ateu, ele pode falar que ele duvida. Mas ele não pode ser inocente a ponto de falar que não existe pela natureza, né? Pela perfeição da natureza como um todo.